Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto contigo meditar na poderosa Palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este tema de hoje é sobre relacionamentos. Já iniciamos 2 áudios e esse é o 3º áudio em que estamos meditando. E conforme prometido, daremos início lendo Atos 9, versículo a partir do 26, que diz assim: Assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiram acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Então, o relacionamento de Saulo foi afetado. Ele não conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem no seu testemunho. Mas o porquê? Porque as pessoas estavam enxergando Saulo pelo seu passado, por aquilo que ele era. Então, podemos introduzir um conceito acerca do que atrapalha os nossos relacionamentos. Certamente envolve a nossa natureza pecaminosa. Se nós formos ver a história de Saulo passada, a gente sabe que por causa do zelo, ele perseguiu cristãos e ele consentiu na morte de muitos. Ora, fazendo isso em nome de Deus, mas ele estava pecando contra o próprio Deus. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas então, qual foi o fundamento que eu falei para os amados irmãos no áudio anterior? Que todo relacionamento para dar certo é necessário primeiro um encontro com Deus. Segundo, uma reflexão, uma introspecção, um encontro comigo mesmo. Se eu não fizer isso, irmãos, e eu me autoanalisar, eu posso projetar o meu erro, as minhas falhas para este outro. Somente através do encontro com Deus é que eu vou ter a minha identidade restaurada, a natureza divina implementada em mim, e vou ficar livre e liberto de todas as feridas emocionais da minha infância ou adolescência. E aí, depois desse encontro consigo, eu posso me relacionar com o outro. E o 4º passo é frutificar nessas relações com Deus, consigo e com os outros. E esse outro envolve pessoas dentro da igreja, pessoas do mundo, familiares, amigos, irmãos. Eu quero dizer que Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, é a solução para os relacionamentos. Sabemos que Deus nos restaurou, Ele nos atraiu a este relacionamento com Ele. O pecado nos afastou de Deus e por isso nós morremos espiritualmente. E todo homem, como consequência dessa morte espiritual, também passou a morrer fisicamente. Mas Deus veio restaurar todo o ser humano. Aquele que crer, recebe então o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E às vezes você pode dizer, mas eu não sou pecador, eu não faço nada ruim. Porque nós caracterizamos o pecado como sendo o que a gente faz. Mas, de fato, a nossa natureza ela foi herdada pelo que Adão lá atrás fez. Ele transgrediu a lei de Deus. Ele errou no alvo para o qual Deus o criou. E, através dele, a maldade, ela vem, então, a tomar conta de toda a humanidade. Não era esse o projeto inicial de Deus. Deus nos criou para estarmos na sua presença e frutificando no nosso relacionamento com Ele e com o outro. Porque vamos lá lembrar que
A base do relacionamento lá atrás era Adão e Deus, depois Adão com Eva. E quando esse relacionamento, por causa do pecado, foi afetado, começa então o ser humano a exercer a autojustiça, a justiça própria, a culpar os outros. Lembremos que quando Adão errou e Deus fala com ele diz, foi a mulher que tu me desses, e a própria Eva diz, foi a serpente. Então, por causa do pecado, passamos a culpar o outro, a culpar Satanás, e deixamos muitas vezes o lado espiritual até afetar o nosso momento de autoavaliar-se. Deixamos muitas vezes que esse excesso de culpar ao diabo por tudo, a gente pare de perceber coisas que não são culpa do diabo, mas que são obras da carne, por exemplo. Quanto controlar a língua, quanto não falar mal dos outros. O diabo não manda você falar, irmã. O diabo não manda a gente falar, não é? Nós é que temos que exercer domínio próprio. Gálatas fala muito bem que é uma luta, carne e espírito. E esse espírito é o eu do homem, para que ele não faça aquilo que Deus quer que ele faça. A vontade de Deus, mas nesta guerra vence aquele que estiver mais bem alimentado. Então, como é que nós vamos escapar? Vamos escapar porque nós vamos sacrificar a nossa natureza terrena e pecaminosa e vamos alimentar a nossa natureza divina, aleluia, santa, justa, não só por meio de palavras, porque o amor não se ama e não se expressa só com palavras. Dizer para você agora no áudio eu te amo é muito fácil sem lhe conhecer. A questão é experimentar esse amor na prática, saber que você é diferente de mim, que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, e eu saber conviver com diferente. Numa coisa apenas nós devemos ser igual: o Espírito a qual pertencemos. O Espírito de Deus, a Jesus Cristo. O que aconteceu com Saulo? Ninguém acreditou na sua transformação. Barnabé, ele tomando Saulo com ele, leva até os apóstolos e começa a narrar como lá atrás no caminho Saulo vira o Senhor. Opa! A base do relacionamento de todo mundo. Saulo então teve um encontro com Deus. Escute. E o que o Senhor lhe falara, e como em Damasco havia pregado em o nome de Jesus com poder e coragem. Então Saulo deu um testemunho de sua conversão, embora as suas atitudes tivessem ficado marcada, e bem marcada na mente de todos os cristãos, não é? Aí diz assim: e assim Saulo permaneceu com eles. Olha, permaneceu, escute, e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor. Então ele teve tempo de ser livre e de demonstrar por meio não só das suas palavras, não só do testemunho que ele havia se encontrado com Deus, como também por meio das atitudes. Escute, pregava e argumentava com os judeus de fala grega. Contudo, esses procuravam um meio de tirar-lhe a vida. Sabe o que é isso? As pessoas enxergaram o passado de Saulo, não enxergaram o presente, e por isso queriam vingar o que ele fez. Triste, não é? Mas talvez se nós estivéssemos no lugar deles, quem sabe teríamos feito a mesma coisa. Somos tão tendenciosos a exercermos essa crítica destrutiva na vida de pessoas que avaliamos elas pelo que elas fazem. Mas eu queria lembrar para você, querido irmão e querida irmã, o que diz a palavra do Senhor em Romanos 11, no verso 29. Diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Uau! Como assim? Essa palavra fala do amor de Deus a uma nação que o ignorou e o rejeitou, que foi a nação de Israel. Mas fala de uma promessa que todo o povo dele será salvo
E haverão dias em que eles vão reconhecer a aliança que Deus tinha feito com seu povo. O que está dizendo então Deus? Mediante essa palavra, que ainda que sejam desobedientes e estejam sem reconhecer o Messias, eles têm um dom e têm um chamado. E Deus não pode revogar isso. Deus escolheu este povo, esta nação. E o que está escrito se cumprirá. Então, se Deus encontrou-se com Saulo e deu um dom a Saulo, o Espírito de Deus vai atuar mediante a vida de Saulo. Agora, Saulo, se ele quiser andar como um velho Saulo, ele vai andar e vai continuar sendo usado por Deus. Mas a gente deve lembrar que salvação não tem a ver com dons. É por isso que em 1 Coríntios 13 se inicia dizendo: eu passo a vos ensinar um caminho mais excelente, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e não tenha amor, eu nada serei. É por isso que a palavra de Deus diz: naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu falei em teu nome. Ora, então nós podemos fazer uso dos dons, mas não significa que somos salvos. Aparentemente, estamos externamente frutificando, mas a nossa base primeira, que é a nossa relação com Deus, ela nunca foi pautada na verdade. Embora você faça uso do dom, da língua estranha, do poder de Deus, do ensino, da palavra, do louvor, se você não for lá na base, como é que a minha vida diária com Deus? Eu oro, eu falo com Ele, eu jejuo, eu reservo tempo para Deus? Ou eu quero só pregar aos outros? E o meu relacionamento comigo, pautada na verdade da palavra? Será que em algum momento eu identifiquei onde eram minhas feridas? Eu procurei curar, deixar com que o Espírito de Deus revelasse o meu pecado, tornasse claro para mim mesmo, não para uma condenação, mas para uma justificação, para uma salvação. Aleluia! Saulo permitiu isso. Permitiu porque Deus teve um encontro com ele. Permitiu porque na hora que ele estava se dirigindo à perseguição do povo em Damasco, na hora que ele estava ali, naquele caminho, uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. E quando ele cai por terra, ele ouve a voz de Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: o que é, Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viam. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Este esteve cego por 3 dias, durante os quais não comeu nem bebeu. Um homem que ficou, depois de ouvir a voz do Senhor, profundamente abalado, profundamente introspectivo, 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias onde teve que sair dali um homem tão poderoso, um homem tão conhecedor das verdades, criado aos pés de Gamaliel, mestre, doutor da lei, de repente agora necessitando da mão de alguém para guiá-lo e reconduzi-lo a Damasco. Um homem que agora estava num momento de introspecção. Teve o seu encontro com Deus e passou a refletir sobre o que estava fazendo e sobre o que Deus falara a ele. E aí vem a segunda parte, o relacionamento com o outro. Então, ali em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chama numa visão dizendo: Ananias. E ele fala: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor diz assim a ele: Ananias, vai lá na rua direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está agora em oração.
e acaba de ter uma visão contigo, olha mesmo, onde um homem chamado Ananias se aproxima, impõe as mãos e ele volta a enxergar. E Ananias diz: mas Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Porém, o Senhor, aleluia, o Senhor ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e os seus reis perante todo o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi. Queridos, olha aqui. Saulo teve um encontro com Deus. Ficou no momento de introspecção, refletindo acerca de tudo que tinha feito. E naquele momento, antes de Deus falar com Ananias, falou com Saulo. Queridos, como Deus é tremendo. Como Deus é lindo e maravilhoso. Sabe, Deus é tão perfeito que antes de falar com os santos, Ele trata com o pecador diretamente. E eu queria ler o que diz 1 Coríntios 1, a partir do versículo 25. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa convocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e que nada é para reduzir o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie diante dele. Então, claro, Saulo não tinha condições de ser aceito por Deus. Podia ser sábio aos seus próprios olhos, mas precisava de conversão. Ananias, da mesma forma, quando Deus estava dando a visão para Saulo, estava falando com Ananias e revelando a ele não o pecado de Saulo, mas o chamado de Saulo, o que Saulo verdadeiramente era aos olhos de Deus, porque Deus não escolhe como o homem vê, Deus não escolhe como o mundo vê. Ao contrário, Ele faz da maneira dele aquilo que é insignificante, desprezado e que não tem condições nenhuma de ser salvo. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, e a palavra diz que é pela graça que nós somos salvos. Aleluia! É pela graça de Deus. Queridos, mediante a fé em Cristo Jesus, não vem de nós. É dom de Deus, é presente. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós praticássemos hoje. Enquanto você está enxergando o que você fez e o que você está fazendo, Deus está lá adiante, resolvendo tudo em Cristo Jesus. Ele está tornando, mediante Jesus Cristo, justiça, verdade, salvação, a mim e a você. Quem andava na mentira, agora anda na verdade. Quem vivia no pecado, agora anda na justiça. Quem era imundo, agora é santo. Quem vivia na condição de injusto, agora vai exercer a condição de justiça. Foi para isso que Deus nos chamou. Ananias, cujo nome quer dizer o Senhor demonstra a sua graça. Ananias foi levantado por Deus para enxergar o Saulo que Deus já via. Não o Saulo que ele via, nem que ele conhecia, nem que as pessoas conheciam, mas o Saulo que Deus conhecia. E sabe o que aconteceu? Quando Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse assim: irmão Saulo. Relacionamento com o outro, enxergando não o passado, não o presente, mas o futuro que Deus tem. Olha o que ele diz. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno
do Espírito Santo. Como um pecador pode fazer isso? Ficar pleno do Espírito, porque a introspecção de Saulo, o momento dele com Deus, o levou a projetar uma nova vida. Não mais pecado, mas justo. Queridos, é exatamente assim que Deus quer que eu e você venha fazer com outras pessoas. Imediatamente, a escama dos olhos de Saulo caiu e ele passou a ver de novo. E levantando-se, ele foi batizado. Então, para Deus, nada é impossível. Ainda que para nós não compreendamos os caminhos de Deus. Esta é a palavra. Quando Saulo chegou em Jerusalém, ninguém conseguia acreditar que ele era um verdadeiro discípulo, apesar de ter um Barnabé que testemunhasse o novo Saulo. Sabe o que fizeram com ele? Depois de tentar tirar a vida, reconduziram ele até Cesareia e enviaram ele para Tarso. Ou seja, ele foi de volta para casa. Porque não teve entre eles um crítico construtivo fora Barnabé, que exercesse o verdadeiro amor, que buscasse não matar Saulo, mas reconstruir Saulo, que buscasse, ao invés de condenar Saulo, pregar-lhe a palavra, que fizesse elogios, que compreendesse o Saulo que ele naquele momento estava sendo, mediante a pregação que ele exercia em um nome de Jesus com poder e coragem. Mediante a proclamação que Saulo agora estava tendo com ousadia no nome do Senhor. Apesar de tudo isso, os irmãos destrutivos de Jerusalém quiseram tirar a vida dele. Quiseram rebaixá-lo, humilhá-lo, punir, exercer justiça própria. E eu pergunto, e nós? Será que temos enxergado à nossa volta os Saulos que tem? Cheios do Espírito Santo, aqueles que podem ter a escama dos seus olhos derribadas e que pode entrar juntamente conosco, herdar o reino dos céus e ver o reino dos céus. Aquele que pode ter um encontro com Jesus e nascer de novo. Antes de Deus converter o coração de Cornélio, precisou converter o coração de Pedro. E esta é a ministração do próximo áudio. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome pelo aprendizado da Tua palavra. Gostaria, Senhor, que o Senhor levantasse Ananias nessa geração. Pessoas que são capazes de demonstrar a Sua graça, mediante o pecador que se arrepende genuinamente e que tem um encontro contigo. Fomos chamados a restaurar a visão dos cegos, a colocar, Senhor, no caminho de Jesus aqueles que estavam perdidos, embora achem que estavam, Senhor, no caminho dos céus. Somos chamados, Senhor, para uma missão na terra, revelar o Teu amor, a Tua graça e o favor a todos os homens. Portanto, peço, Espírito de Deus, que mediante esta oração, escamas possam agora ser removidas dos olhos de irmãos e irmãs que escutam este áudio, com amor, com verdade e com sinceridade. Que esta palavra seja acolhida no nosso coração, que venhamos a enxergar não como o mundo vê e nem como nós mesmos vemos, nem tampouco ouvimos, mas como o Senhor vê e nos fala. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor encha com o poder do Teu Espírito Santo cada um que neste momento se arrepender. Justifique, testifique o Teu amor e as verdades do Teu reino nesse coração e nesta vida. Que eles se levantem e que no nome de Jesus, aquele que necessita deste selo eterno da salvação, receba o convite para fazer parte do Teu reino. Receba o Teu Espírito. Receba a adoção de filho. E que o seu relacionamento com Deus seja restaurado.
e que, mediante a avaliação dos seus erros, ele possa reconhecer a necessidade de Ti. Oro a Ti, Senhor, que no nome de Jesus, tudo isso seja feito para a glória, honra e louvor do Teu nome. Amém.